nós vamos hoje dar o ponto de situação do nosso irmão amigo J. Pachoneia, o nosso ativista, o nosso defensor de direitos humanos, aquele que tem estado dia após dia a nos trazer informações, aquele que tem estado a divulgar, aquele que tem sido uma das fontes de denúncias em Moçambique, em especial para Norte. Já passa muitos dias que não falamos dele, ou já passa muitos dias que eu não trago este assunto assim ao público, e que muitos já têm pedido ponto de situação. Hoje decidi e partilharmos este assunto. Nós precisamos de partilhar. Já chega a ficar no silêncio, já chega a ficarmos no anonimato, como não estivesse a acontecer nada. Mas na verdade há um trabalho que está sendo feito, e há um grupo que está a acelerar, e há um grupo que está a procurar colocar travão para que as coisas não andem. Para começar, dizer que hoje o J. Pachoneia foi acusado, ou foi levantado mais um processo contra o J. Pachoneia, contra a sua pessoa. Então, se dá a perceber que, para além de resolver, e parece que estão mais preocupados em levantar processos, estão mais preocupados em abrir processos, estão mais preocupados em encuralar, estão mais preocupados em abafar a justiça, estão mais preocupados em entalar. A pergunta que se faz é: por que tudo isso? Será que teria mexido com o negócio dos grandes? Com interesses daqueles que dizem que são donos da lei? Que são os donos desse país? Eu não sei. Quando se diz Estado soberano, essa soberania, não sei até que ponto. Na verdade, J. Pachoneia foi detido sem ter sido constituído de arguido. Este é um fato real, que não pode ser discutido, que venha aqui que tipo de juiz, que tipo de procurador não vai conseguir desmentir. Até porque a sua detenção, no dia que levaram para a cadeia civil não quis receber J. Pachoneia no princípio. Espero que percebam bem. J. Pachoneia foi detido sem ter sido constituído de arguido. E só veio a ser constituído de arguido depois do seu primeiro interrogatório. Que isto, em termos legais, é uma irregularidade insanável. Uma irregularidade insanável. Então, a própria justiça, o próprio tribunal, a própria procuradoria cometeram este erro. Essa é uma das coisas que em algum momento não teríamos falado. Mas vou repetir. J. Pachoneia foi detido sem ter sido constituído de arguido. Que só foi, ou veio a ser constituído de arguido, após do primeiro interrogatório. E isto, em termos legais, é uma irregularidade insanável. Segundo, foram levantados incidentes dentro do seu processo. Ou chamamos de incidentes processuais. Ok? Dentro do seu processo mãe. Mas que tudo isto continua num total silêncio absoluto. Um silêncio absoluto. Terceiro aspecto. Foi comunicado à Procuradoria na qualidade de guardião da legalidade. Mas a Procuradoria continua no silêncio. A Procuradoria continua no silêncio. Mas ela já foi procurada, já foi comunicada à Procuradoria, ok? Através do advogado. Já foi comunicada, mas a Procuradoria continua num total silêncio, como não estivesse a acontecer absolutamente nada. Portanto, face a isto, submeteu-se a habeas corpus. Habeas corpus, o que é? Eu prefiro começar por aí. O que é? É um instrumento jurídico usado para proteger a liberdade de uma pessoa quando ela sofre de vários aspectos, como tais prisão ilegal, como foi no caso de J. Pachoneia, que foi constituído de arguido antes do seu interrogatório. Ok?
foi constituído de arguido antes do primeiro interrogatório. Então, e este documento, esse instrumento, o advogado elaborou e submeteu. Dentro da prisão ilegal, também temos ameaças de prisão ilegal e também quando se nota a existência de abuso do poder no caso de autoridade. É uma das coisas que nós constatamos aqui. Parece que a lei já não está a servir. Parece que a lei já não está a servir. E este documento, esse instrumento, tem seus objetivos principais, que é de garantir que ninguém seja preso ou mantido em preso de forma injusta. E ele foi mantido de forma injusta. Porque o fato de ser preso, sem ser constituído de arguido, esta já é uma prisão ilegal. É o que vai acontecer. E as características principais de habeas corpus consistem em proteger o direito de liberdade. Ok? Essa é uma das características, dentre outras várias que existem. Então, eu quero aqui, mais uma vez, dizer a quem de direito, neste preciso momento, é que comece a colocar a lei no lugar em que a lei deve funcionar. Não façam as coisas de acordo com as vossas vontades. Mas, no entanto, o que vai acontecer? Quando o advogado submeteu o habeas corpus nas entidades competentes, no tribunal, e o tribunal não respondeu a tempo. E o habeas corpus tem um período recomendado para responder. Ok? Tem um período recomendado para responder. São 48 horas para responder. Então, nisso, nós ainda fomos constatar que dentro deste processo que está a ocorrer sobre o J. Pachoné, há um grupo com interesses. Eu vou repetir, há indivíduos com interesse. Já não é uma questão institucional isto. Já não é uma questão de procedimentos legais. Já são questões de interesses individuais, em que se podem achar de intocáveis, que acham que podem fazer e desfazer. Podem sentar por cima da lei, podem pegar os processos, guardar no sovaco, pegar os processos, pôr na gaveta, como forma de prejudicar. Então, e em Moçambique, este instrumento é flexível às suas respostas. Super flexíveis. Isto não demora e não deve demorar. Mas estamos aqui fora dos prazos. Então, outro dado que aqui eu quero trazer é que esse instrumento, aliás, dentro desse processo todo que envolve ou que está em causa o J. Pachoné, está o incumprimento dos prazos. A lei funciona com prazos. Mas os próprios que se dizem conhecer a lei, os que dizem manusear a lei, estão a violar os prazos. Sim, estão a violar os prazos. Ok? Já passam 2 semanas desde que o habeas corpus foi submetido, que devia ter sido respondido em 48 horas, e isto não aconteceu. E só hoje o SIC veio a responder. E respondeu depois de envolvida 2 semanas, que em condições normais seria apenas em 48 horas. Estamos a brincar mal com os cidadãos. Estamos a brincar mal com o povo. Estamos a brincar mal com aquele que nós decidimos servir. Estamos a brincar mal. Estamos a brincar mal com aquele que nós decidimos servir. Não importa cometer o que tipo de infração, mas se é a lei, então este tem que ser servido. Tem que servir. É juiz, é procurador, é magistrado, é que. Você está aí para o povo. E este povo é este que está na cadeia. É este que está preso. Não tem diferença. Se você é juiz porque existem pessoas que cometem infrações. Se você é procurador, porque existem pessoas que precisam do seu trabalho como guardião da lei. Guardião da legalidade. Mas vocês estão a violar isso. Não olham para outras partes. E quando nós falamos desse lado, estamos a perder respeito. Quando nós exigimos desse lado,
falamos demais. Quando nós mencionamos deste lado, não prestamos. Mas vocês esquecem das vossas responsabilidades, esquecem do vosso compromisso, esquecem da vossa missão, esquecem de cumprir na íntegra as vossas funções. Meus digníssimos, meus magistrados, meritíssimos, precisamos de correr com as coisas. Ok? Precisamos correr com as coisas. Portanto, a justiça moçambicana possui várias características, ok? E dentre elas está lá a separação de poderes. Temos lá poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, esses poderes, cada um deve atuar dentro do seu escopo, obedecendo à lei. Os tribunais, nós sabemos que devem atuar de forma independente. Mas os juízes já não podem ter interesse nos processos. Quando tem interesse, dá nisso. As coisas já não podem andar. A pergunta que se faz é: que tipo de crime que o J. Pachoneira teria cometido tão grave mesmo, é que para além de ser resolvido, ainda se avança em levantar outros processos? Esta é a pergunta. Além de resolver os crimes cometidos, o crime cometido, no qual é acusado, mas estamos aqui a levantar ainda outros processos. Ok? Portanto, a base da justiça moçambicana, a sua base constitucional, é que a justiça moçambicana é organizada conforme a Constituição da República de Moçambique, que ela define os direitos fundamentais, a estrutura dos tribunais e os deveres dos juízes e magistrados. Isso vocês não estão a querer obedecer. Não estão a querer obedecer. Onde que está a proteção dos direitos humanos? Onde que está? Você vai dizer que está a proteger direitos humanos? Submeteu-se a habeas corpus e você não respondeu a tempo. Não respondeu a tempo. É que em condições normais, vencido o prazo, o tribunal já devia ter emitido mandado de soltura. E vocês não fizeram isto. Deste lado estamos a acompanhar. Estamos calados não porque nós não estamos a ver que vocês estão a cometer atrocidades. Nós estamos calados desse lado não porque nós não estamos a ver que vocês estão a fazer de forma propositada. Nós estamos calados desse lado não porque nós estamos a sentir dor, não porque não podemos falar, não porque todos temos medo de prisão, não porque temos medo de vocês. Mas também, quando nós mostramos o nosso nível de respeito, é preciso que vocês considerem isso. O que vocês querem? É que o povo levante as ruas? O que vocês querem? Querem que as ruas da cidade de Nampula fiquem inundadas? Querem que o país passe a viver de manifestações porque vocês, cada um decide tomar suas medidas, suas decisões no seu canto? Não sei se é isso que vocês querem. Para depois de amanhã dizer que estamos a fazer incitação à violência, enquanto vocês são promotores dessa incitação à violência. Vocês são promotores. Isso é ser autêntico promotores. É ser autênticos promotores. Vamos perceber uma coisa. Falam toda hora, vamos denunciar, vamos denunciar, vamos denunciar, vamos denunciar. Não é? Sim, vocês sabem. Você que nesse momento está a acompanhar. Você e o seu chefe. Você e o seu chefe. A partir de chefe do secretário do bairro, chefe do quarteirão, chefe da localidade, chefe do posto administrativo, administrador, governador, ministro, chefe do Estado, juízes, procuradores, vocês dizem, vamos denunciar. Tudo bem, mas quando denunciamos e vocês vêm a nós atrás, só podemos denunciar os outros. A vocês não podemos denunciar. Só podemos denunciar o ladrão de pato. Aos que prejudicam a sociedade inteira não podem ser denunciados, porque são intocáveis. Então, vale a pena fazermos as denúncias? Vale a pena fazermos as denúncias? Esta que é a pergunta que eu faço. Porque hoje, J. Pachoneira está na cadeia exatamente por causa de fazer denúncias. Hoje está na cadeia por causa das denúncias. E agora há uma vingança. Há uma vingança por cima disto. J. Pachoneira está a sofrer hoje vingança porque denunciou. E um dos processos hoje que foi levantado porque J. Pachoneira filmou uma obra ou denunciou num espaço em que as pessoas estavam a destruir uma obra.
Ok? Porque as pessoas estavam a destruir uma obra. E alertou as entidades competentes. Este deve ser o motivo de levantar mais um processo? Então, vale a pena continuarmos a denunciar para nos prender? Ou temos que ter um grupo para ser denunciado e outro grupo para não ser denunciado? Então, se é assim, não adianta denunciar. Porque no final, denunciamos e nos prendem. Independentemente dos modos que a gente usa para as denúncias. Denunciar é denunciar. Cada um é um. Cada um tem sua tonalidade, cada um tem sua linguagem. Vamos ao conteúdo. Precisamos de ir ao conteúdo. E nós não vamos ao conteúdo. Não vamos. Só estamos preocupados a quem denunciou. Ponto final. Se é ladrão de bate, pronto, vamos prender. Mas se é uma figura intocável, então vamos atrás do denunciante. Que brincadeiras são essas? Que brincadeiras são essas? Por que tanta vingança? Por que tanta vingança? Até hoje ainda não julgaram o habeas corpus. Que já devia ter sido julgado. Ainda não julgaram. Até na sexta-feira da semana passada já tinha vencido o tempo. Já tinha vencido o tempo. Que em condições normais o tribunal já devia ter emitido mandado de soltura. Pela SIC não responder. E só vieram a responder hoje. 7 dias depois do prazo vencido. Então neste lado nós temos que calar. Temos que dizer yes man. Temos que dizer sim senhor. Temos que dizer façam como quiserem. Sim, vocês que mandam o país. Isso sim é vosso. Sim, nós não podemos fazer nada. Então onde que está essa liberdade? Onde que está essa liberdade? Então vocês fabricam a lei para vocês usarem e nós cumprirmos. E vocês não podem cumprir. Vocês sim não podem cumprir. Nós devemos cumprir. É isso que estão nos dizer. Não encontro outra resposta. Não encontro. Então, peço desde já ao provedor da justiça. Atenção ao provedor da justiça. Dr. Isaac Xande. Atenção ao provedor de justiça. Há muita coisa que está a andar torta dentro da justiça. Atenção ao provedor da justiça. Há muita coisa que está a andar torta. É que o digníssimo precisa levantar, precisa correr. Precisa mexer. Para além do caso J. Pachoné, há pessoas que estão lá sem processos. Há pessoas lá que estão estagnadas. Porque apenas o caso que é envolvido mexe com figuras. Sim, senhor. Mexe com figuras. Não sei se são figuras geométricas. Não sei. Mas mexe com figuras. Intocáveis. Intocáveis. Ok? Intocáveis. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, moçambicanas e moçambicanos, eu não quero chegar ao extremo de um dia ser acusado de incitamento à violência. Não. Mas também não obrigue o povo a chegar à fase de ser violento. Porque enquanto vocês não servirem bem o povo será obrigado a tomar decisões que não vos serão agradáveis. Peço que partilhe o link. Partilhe o link. Não basta só perguntar como que está a situação de Mano J. Pachoné. Hein? Estamos a falar de Mano J. Pachoné. Estamos a falar mesmo da questão de Mano J. Pachoné. Oh, simples vontade de perguntar, né? Como que está Mano J. Pachoné? Yeah. Então, meus irmãos, meus queridos, o acesso à justiça, todo cidadão tem este direito. Tem direito de recorrer aos tribunais, e independentemente da condição social e econômica, existe também assistência jurídica de forma livre. E que o governo, o Estado, tem este papel. Agora, o nosso sistema de justiça enfrenta alguns desafios.
Esses desafios são demora de processos, corrupção e falta de recursos humanos e materiais. E dificuldade de acesso em zonas rurais. Mas isto é de menos. Aqui estão 2 pontos cruciais. Demora nos processos e procuração, e a corrupção. 2 fundamentais, inegociáveis. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ponto de situação do nosso irmão J. Pachoné é este. Peço a todos que continuemos a orar. Vamos orar, vamos orar. Mas eu chamo a atenção desde já, provedor da justiça. Provedor da justiça. Queremos intervenção pontual em Nampula. Queremos intervenção pontual em Nampula. E em outros cantos do país. Há muita coisa mal parada. Há muita coisa mal parada. Portanto, quero desde já agradecer a todos.